Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Ponta Delgada, Dr. Jorge Nascimento Cabral, a quem agradeço a honra que me dá com esta iniciativa e a confiança científica para coordenar este colóquio, e a quem felicito, na pessoa da Câmara também, pela iniciativa e por este lugar de memória. Senhor Vereador da Cultura, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fajão de Baixo, terra natal de Natália Correia, Senhor ex-Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. João Bosco de Mota Amaral, magnífica reitora da nossa universidade, cara diretora da Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada, Dr. Iva Matos, excelentíssimas entidades civis e militares aqui presentes, queridos palestrantes, convidados, todos os amigos aqui presentes. Eu vou ler então a minha conferência. A obra de um autor, e começo com uma epígrafe de Eduardo Lourenço, de quem dependo em tudo o que escrevo e penso. É possível, é mesmo natural, conceber todo o fenómeno literário como a tradução simbólica dos homens à realidade que os cerca. A obra de um autor deriva sempre de um determinado contexto epocal, aspectos que enuncio no meu ensaio Natália Correia, um compromisso com a humanidade, e que são, em primeiro lugar, a matriz insular, esse abrigo de mar, de natureza, de Pentecostes, da eternidade anteriana, do colo materno, das tertúlias em casa e das letras dos livros que a mãe dava a Natália em colheres de prata, do pomar e das brincadeiras livres, do afeto no feminino. O pai abandonara-as e emigrara quando tinha 6 anos de idade. Por outro lado, em Lisboa, onde viverá, como sabemos, 40 anos sob a ditadura, que através da PIDE proibiu a circulação de 8 livros, que são Dimensão Encontrada, Comunicação, o Vinho e a Lira, O Cântico do País Imerso, O Homúnculo, O Encoberto, A Pécora, a Antologia da Poesia Erótica e Satírica, e vigiará os passos da autora, de Maria José de Oliveira, a mãe, e de Carmen, a irmã, de norte a sul do país e não só, dando conta dos mesmos em relatórios minuciosos e cruéis. Esta outra realidade repressiva, assente na Constituição de 1933, que anunciava a militarização, o policiamento dos cidadãos, que apedrejava os direitos da mulher e abria os portões à guerra colonial e que condenava 70% da população ao analfabetismo, ditou-lhe a missão de libertar a liberdade, agora algemada. A par disso, os fascismos e o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a emergência de um terceiro mundo, as novas formas de colonização do indivíduo e dos povos, a supremacia das religiões, o abate do planeta, as discriminações sucessivas das crianças, dos jovens, dos velhos, de determinadas cores da pele, de determinadas etnias, de determinadas orientações sexuais, o terrorismo, os imperialismos sucessivos, a ganância, a corrupção, a ortodoxia dos cânones e das correntes literárias, a dimensão exclusivamente utilitária e descartável do ser humano e a sua condenação a novas fogueiras de uma nova Inquisição, sem rosto, movida pela sede dos impérios financeiros, que ditam a morte total da autonomia individual, indispensável à criação e à vida vivida, aos momentos de contemplação, a um olhar demorado sobre o mar ou sobre uma árvore. Reforçaram a autora a vontade e a necessidade, a urgência de libertar a humanidade, ditando-lhe uma viagem interior interrogativa e cinedoquiana entre ele e o mundo. A sua obra é essa viagem constante entre o abrigo insular, o lugar de liberdade e o estado do mundo. Não é possível entender o que representa a literatura para Natália Correia sem constatarmos a imensidão do seu conhecimento. Natália bebe nas fontes antigas, clássicas, medievais, modernas, contemporâneas, ocidentais e orientais,
percorre os ciclos históricos da humanidade, estuda as correntes de pensamento filosóficas e estéticas, viaja pelos géneros literários, estuda as religiões do mundo, sente o pulsar das culturas e das etnias e vive com todo o fulgor a relação telúrica e endógena que liga o ser humano à Tellus Mater. Tais fontes levam-na a escrever odes, epístolas, poesia lírica e épica, cantigas de amigo, textos dramáticos, romances, ensaios, crónicas para a imprensa. E é a imprensa, aliás, que escreve de 1943 a 1992. É no chão da escrita que defende intransigentemente os direitos humanos e, para tal, a libertação de um novo paradigma para a humanidade. Por isso, escreverá num documento inédito. Escrever é causal, a causa do homem. Que eu saiba, não há outra. Existem sim efeitos secundários dessa causa primacial, única, abstrações idealistas em que se esfuma o sentido definitivo da sua causa concreta e maior, que determina a criação. O escritor é causado pelo homem que é. Só se distingue dos outros na disponibilidade para ser causado. Isto significa que todos somos naturalmente criadores, mas só chegamos a sê-lo quando visceralmente inquietos por interdições e ausências que nenhuma oferta social soluciona. Em nós cessa o pudor de recorrer à terapêutica da imaginação. A sua motivação é motivar não preferencialmente, mas universalmente, a libertação do homem. Fim de citação. Concluindo que a humanidade padecia de um grande equívoco resultante da tremenda falta de memória, escrevia a miúdo: a morte da memória preocupa-me. A sua obra cristalizará um manifesto sobre a condição humana, onde anunciará a via subversiva e unificante que dissipará as antinomias históricas. Começou por juntar as pontas de um fio que permitiria libertar a humanidade de todas as ortodoxias. Visitou Platão, mas desviou-se, por entender que, e cito Natália, o programa cósmico inclui o destino do homem. Só quando o homem liberta a imaginação do intelecto, o poeta desencanta o fio de Ariadne para sair do labirinto da existência. Fim de citação. Em Hegel, encontrou o princípio do seu absoluto heterodoxo. E cito: equilíbrio estável de todos os pares. Fim de citação. Estudou demoradamente Jung, que, contrariamente a Platão, integrava os arquétipos no processo inconsciente pessoal e coletivo do indivíduo e reviu-se no seu conceito de vida simbólica e na função dos símbolos agregadores, dos símbolos fundamentais e agregadores, na recuperação da totalidade. Ancorou-se na teoria desenvolvida por Barhofen em 1851, segundo o qual o matriarcado antecedeu o patriarcado e uniu esse espírito feminino ancestral ao que encontrou na poesia trovadoresca. O poeta da Idade Média opõe-se à prepotência de uma igreja paternalista. Escreverá num inédito. Reviu-se na irreverência do barroco, onde encontrou a estilística que lhe permitiria acentuar as grandes clivagens existentes no mundo e no seu país. E escreve a propósito: o barroco revela-se como uma constante da alma humana que se torna evidente sempre que os instrumentos clássicos da regra e da medida são insuficientes para traduzir conteúdos psicológicos indisciplináveis. Fim de citação. A exaltação da liberdade humana através de uma estilística já usada por Camões ao serviço desses conteúdos indisciplináveis encantou a poeta. As hipérboles, as antíteses, os hipérbatos, as imagens e as metáforas, os paradoxos, os oxímetros, ofereciam-lhe musicalidade e uma plasticidade, dotando a poesia barroca de um caráter audiovisual. É, pois, a apologia da libertação dos cânones que levou também Natália Correia a fazer a defesa do romantismo, conforme podemos constatar no manuscrito inédito, a expressão romântica na poesia portuguesa. Conforme afirmou, e cito: é no contexto de racionalismo que a poesia é convocada para funcionar como expressão do real escamoteado por uma realidade convencionada. O poeta é um homem que está em estado de correspondência absoluta com a natureza. O romantismo pretende assim recuperar para o poeta a função
do mago. Fim de citação. É o poeta, então, criador e não imitador, mago, sábio, mensageiro, que cria uma alteridade reconciliadora, morada que substitui a realidade asfixiante, dogmática, antitética, desocultando e harmonizando no texto o que na realidade permanece em conflito. É esta mesma função transformadora e agregadora da poesia que leva Natália Correia a fazer também a apologia do surrealismo. E cito Natália: o surrealismo clama a unidade possuída num corpo. Fim de citação, escreveu a autora numa nota inédita. Numa outra nota também inédita, defenderia que, e cito, o surrealismo é um movimento convulsivo do romantismo português. Fim de citação. Recorrendo ainda ao inédito anteriormente citado, diz: é com o surrealismo que a poesia surge como energia transformadora de vida, nela desocultando o que no homem se quer libertar para projetar a mensagem inteira. Ao escrever isto, traduz um pensamento que tinha lido em Breton, quando Breton escreve e defende, e cito Breton, a própria urgência da transformação do mundo. Fim de citação. Através do sonho, do amor, da fusão dos contrários. E Natália escreveria sobre isso: absoluto, porque é o ponto de união dos mundos contrários. Sobre a importância do barroco, do romantismo e do surrealismo, escreverá também um inédito, e cito: são momentos que assinalam a tendência libertária do homem, inadaptado a uma cultura que o quer imobilizar. Fim de citação. É então libertar para religar, isto é, voltar a ligar, para voltar a unir através da poesia, lugar de síntese agregadora. Este é o grande postulado da poetisa e pensadora. E cito Natália Correia: a poesia não é uma revisão das coisas, mas a visão pura inaugural. Tanto quanto o racionalismo descreve a visão frontal, a razão poética subentende uma visão que só é oblíqua por antinomia com a perspectiva mental do realismo. Para a mente poética, as coisas têm significações aberrantes quando vistas de frente, recuperando gradualmente a sua essência à medida que o pensá-las se desloca para o outro ponto, o ponto cândido da perspectiva poética. Um lugar que, no contexto surrealista, é a fusão do sonho, do amor e da liberdade. As coisas multiplicam-se para o poeta quando começam a ser absurdas para os outros. As coisas simplificam-se para o poeta quando começam a ser absurdas para os outros. Mas é neste absurdo para os outros que os surrealistas veem a esperança de realizar a união do mundo sensível e do mundo imaginário. Fim de citação. Defenderá, então, o poder da linguagem anamorfótica. E escreve: acaso vistes uma árvore que se mostrasse de frente? De todos os ângulos que tenteis captar a eternidade suspensa numa árvore, ela é um perfil, uma coluna de puro silêncio dessa qualquer outra coisa que é a árvore que julgais de frente. Fim de citação. Deste modo, cria a autora uma poesia morada da liberdade e da materialização do sonho, a alteridade da reintegração cósmica, morada imaginária da natureza-mãe primordial, lugar da utopia. Contrapondo as antinomias do real, a poeta cria uma poesia habitatus da fusão entre o mundo físico e o mundo cosmogónico. Alcançada essa função unificadora, a criação poética representa o elixir da vida, o lugar do êxtase, o nirvana, onde o indivíduo se regenera e se reencontra na totalidade que é. E agora um fragmento de um livro que acho que é talvez a melhor peça ensaística que escreveu, Poesia da Arte e Realismo Poético, escrito em 1958, e Natália começa exatamente assim: cada homem que nasce é um ser que perdeu o mundo. Quando o espanto dessa incógnita atinge o maior grau, realiza-se o ato criador, que é indistintamente poesia e filosofia. O poeta, imaginando o mundo que se espera recuperar, traduz já como real o mundo imaginado pela imaginação. Fim de citação. Regenerado pela rêverie poética, pode então subverter a sociedade, encaminhando-a para uma realidade mais afável à sua natureza.
Uma vez que a poesia nasce para completar o indivíduo, não pode esta ser uma arte que se inicia e encerra em si própria. O que motiva a poesia são os erros históricos, competindo ao poeta apresentar uma poesis que desoculta a totalidade vedada pela vida simbólica. Pois é da imperfeição do mundo que a imaginação recebe estímulo. Esta defesa do logos poético, enquanto força transmutadora e unificante, conduz o poeta à criação de duas expressões para distinguir a arte que começa e a que se encerra em si própria. E a arte que transmuta a vida. A estas duas formas de criação poética, a escritora atribui-lhes, respectivamente, a designação de princípio conservador e princípio libertador. Assim, Natália contrapõe a existência de uma arte pela arte, que denomina poesia de arte, ao realismo poético, e cito, realismo poético transfigura a vida. Fim de citação. O realismo poético traduz a postura da poeta e do ato criador com potencial que permite revolucionar a sociedade equivocada, encaminhando o indivíduo para a descoberta do seu arquétipo, sendo a poesia a matriz da transfiguração interior do homem. E cito aqui um fragmento do Alto da Feiticeira que te via, que diz assim, a propósito, a poesia é a ponte. Ou seja, voltando atrás, sendo a poesia a matriz da transfiguração interior do homem, ela é a realidade imaginária, onde é possível realizar a viagem onírica às camadas mais profundas da psique e reencontrar as memórias ancestrais e fragmentadas da anterioridade humana. Nesta função transfiguradora da criação poética reside o motivo da criação enquanto alteridade imaginária. Moderna, intimista, autobiográfica, autodiegética, a obra literária de Natália Correia, dirigida à transformação da alma humana e marcada pela subtextualidade que a fundamenta, consiste no universo estilístico ou simbólico do panteísmo pentecostal, possibilitando a materialização de uma morfologia do sagrado invocadora da totalidade, logos, do absoluto heterodoxo. O ato criador permite à autora contrapor o mundo histórico antinómico e mostrar a morada da utopia idealizante do único que perseguia. E para desocultar o absoluto, que esse véu encobre, socorrer-se-á dos símbolos fundamentais e agregadores que, através do amor pentecostal, religarão o que no plano existencial está equivocamente separado. O feminino e o masculino, a matéria e o espírito, o dia e a noite, o passado e o futuro, o fim e o começo, o ocidente e o oriente, o norte e o sul, o céu e a terra, o consciente e o inconsciente, o interior e o exterior, o visível e o invisível. Religando os contrários, dissipar-se-ão as antinomias e erguer-se-á a terceira morada, a terceira idade pentecostal, que libertará a alma do mundo. E cito, é a libertação da alma do mundo. Escreverá a fazer a apologia da poesia oráculo, eis a mensagem poética de Natália Correia, que justifica também a sua preferência pelo mundo dos símbolos, aquela linguagem insinuante que ora se mostra, ora se encobre, para revelar o oculto. O oculto que reside no nosso inconsciente. Deste modo, a simbólica e a estilística cumprem uma função indispensável. A estilística permite a exteriorização da outra metade do símbolo. Assim se justifica a recorrência às figuras de estilo, que melhor sustentarão a ambivalência típica da construção simbólica e da sua função unificante, possibilitando ao texto poético tornar-se a morada da síntese viabilizadora do reencontro com a totalidade. É, pois, esta sua literatura profundamente comprometida com a humanidade que hoje celebramos. E, para concluir, trouxe-vos um dos muitos poemas inéditos de Natália Correia. Uma lâmpada precoce anuncia o último voo circular das andorinhas. E tudo se afasta para o fundo da tarde que cai em ramagem sobre o Tejo. Muito obrigada.